aí galerinha, tudo bem com vocês? Sou o professor Felipe Linhares e este é o canal Ponto e Vírgula e eu estou aqui para te mostrar os principais erros cometidos pelas pessoas. Vamos lá? Sabe quando você está muito afim de uma pessoa, mas ela não dá moral para você? É o seguinte, galera. Quando tiver a ideia de finalidade, você tem a finalidade de estar com alguém, de ficar com alguém, de fazer alguma coisa, você vai usar o afim separado, a fim de. Mas quando você quiser representar a ideia de igualdade, pensamentos iguais, ideias iguais, eu tenho ideias afins às suas, você tem pensamentos afins aos meus, então é o afim junto, porque significa semelhança e igualdade. E uma dúvida muito recorrente que eu acho que você já deve ter tido, que é quanto ao uso dos porquês. Você sabe quantos porquês existem? Existem 4. E vamos lá. São 4 mesmo? Calma aí. acento. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사촌. Uma dúvida muito recorrente entre as pessoas é quanto ao uso dos porquês. Eu acho que em algum momento da sua vida você já deve ter tido essa dúvida. Estou aqui para te explicar. É o seguinte, use este macete. Perguntou separado, respondeu junto. Então quando você for perguntar, você vai utilizar o porquê separado. E ao responder, porquê junto. Por exemplo, em perguntas, por que você fez isso? É junto ou separado? Separado. E ao deslocar o porquê do início para o final, por conta desse deslocamento você coloca o acento. Por exemplo, por que você fez isso? Porquê sem acento. Você fez isso por quê? Porquê com acento. Logicamente, depois da pergunta vem a resposta. Então, perguntei separado, respondi junto. Então, fiz isso porque era necessário. Porque o quê? Junto. Faltou um, né, galera? É o seguinte, existe o porquê junto com acento. Quando que ocorre o porquê junto com acento? Quando você estiver diante de um artigo. Artigo o ou artigo um. Por exemplo, qual o porquê de tudo isso? Tudo na vida tem um porquê. Então é porquê junto e com acento. Não tem quando uma pessoa passa através da janela? Pois é, lembre-se disso, a palavra através significa atravessar e só utilize nesse sentido. E quando for em outros sentidos, professor? É o seguinte, você vai utilizar por meio de. Por exemplo, eu aprendi português por meio do canal Ponto e Vírgula. Lembre-se disso. Através significa atravessar. Em todos os outros casos você vai utilizar o quê? Por meio de. Beleza, galera? Galerinha, antes de eu continuar, não se esqueça de dar aquele like. Deu uma engasgada. Não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no meu canal. Você sabe utilizar corretamente a palavra acerca? Ela é junta ou é separada? Quando tiver o significado de sobre, por exemplo, eu falei acerca do assunto. Eu falei sobre o assunto. Então, nesse caso, vai ser acerca junto. E quando vai ser separado, professor? É o seguinte, quando tiver a ideia de proximidade, de distância. Por exemplo, o carro parou a cerca de 3 metros da casa, ou seja, distância. Então, vai ser acerca separado. Recapitulando, acerca junto significa sobre e acerca separado significa distância ou proximidade. E aí, gostou desse vídeo? Não se esqueça de acessar os últimos vídeos do canal. Lá tem muitas dicas e macetes para você. Até lá!